Para garantir a aprovação de textos do governo, a Assembleia agendou 4 sessões para hoje. Além do ICMS e a reforma administrativa, também está marcada a votação que pode autorizar a privatização de serviços do sistema penitenciário. As sessões agendadas para a tarde desta terça são uma ordinária e uma extraordinária que foram postergadas ontem, quando não teve sessão, e outras 2 do dia, sendo também uma ordinária e uma extraordinária, no total, então, 4 sessões. Com isso, os parlamentares da base governista esperam conseguir avançar nas votações dos textos de autoria do Executivo Estadual. Além do projeto que trata da reforma administrativa, que cria 9 novas secretarias e quase 500 novos cargos comissionados, outras 2 propostas podem render bastante discussão. Uma delas trata da revogação do artigo 5º da Lei de número 17.046 de 2012. Na atual legislação, o item do artigo proíbe a atuação de parcerias público-privada em funções indelegáveis, do poder público. Na prática, a retirada do artigo vai possibilitar que o Estado possa terceirizar a gestão do sistema penitenciário paranaense. O deputado Guto Silva, do PP, e que integra a base de Ratinho Júnior na Casa de Leis, ressaltou que a proposição desse texto já era um desejo antigo do governador. Essa é uma visão muito clara, um desejo do governador já desde o início da sua realidade. Nós tínhamos um déficit no sistema carcerário imenso no Paraná. Nós estávamos na vergonhosa posição dos piores estados, porque tinha dificuldade na construção desses novos presídios e tirar os presos da delegacia. O Estado foi acompanhar outras regiões como é que estava sendo feito. O modelo de PPP é um modelo que funciona em alguns estados com êxito, funciona no Brasil, é um modelo aceito internacionalmente. E o Estado vai partir para essa dinâmica com uma convicção ideológica do governo que algumas atividades não cabe ao poder público investir e manejar e gerenciar toda essa estrutura carcerária. Na verdade, a função do sistema carcerário tem a prerrogativa dos agentes penais, do policial penal, ela é prerrogativa do Estado, essa atividade. Mas o serviço de limpeza, serviço de alimentação, serviço do dia a dia administrativo de uma penitenciária, cabe sim terceirização, como acontece em outras áreas, né? E esse modelo que a gente tem acompanhado, muito exitoso, mais eficiente, menos oneroso. Além dessa, uma outra proposta mais polêmica que pode ser debatida hoje é o texto que prevê o aumento da alíquota do ICMS de 18% para 19% no Paraná. A proposição está na CCJ da Casa para discussão de emendas e no período da tarde ela já deve ser votada no plenário. Mesmo com o governo defendendo o texto para tentar recompor a perda de arrecadação, o setor produtivo já se manifestou contrário a essa mudança de alíquota. Por meio de uma nota divulgada ontem, a Associação Comercial do Paraná anunciou que se une ao movimento do G7, que reúne lideranças do setor produtivo, contra os projetos que aumentam o ICMS. O movimento das entidades pede que o assunto seja debatido com toda a sociedade e que os textos sejam retirados de pauta ou arquivados. O deputado Goura, do PDT, que faz parte da bancada de oposição, critica a pressa com que esses projetos estão sendo analisados na Assembleia Legislativa por conta do regime de urgência. Ele questionou se realmente há independência do Poder Legislativo diante do governo do Estado. Olha, o presidente fala de soberania da casa, eu acho que é irônico, no mínimo, porque parece que a Assembleia está servindo apenas para ratificar o que o Palácio Iguaçu deseja. Se fosse, de fato, uma questão de soberania do Poder Legislativo, esses projetos seriam devolvidos para o Palácio Iguaçu, porque não adianta a gente pensar nesse lusco-fusco, no apagar das luzes da atual legislatura. Então, se a gente vai falar de soberania, de independência dos poderes, o correto a ser feito seria o presidente da Casa devolver os projetos para o governador Ratinho Júnior para um debate adequado na próxima legislatura. Também estão previstos para serem analisados nas 4 sessões de hoje o projeto que cria a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, substituindo o atual Comec. A agência terá atuação na capital e no interior, nas cidades de Londrina, Maringá e também Cascavel. Outro texto que deve ser votado é o que cria o Conselho de Transporte Coletivo da região metropolitana de Curitiba. Além disso, também será debatido pelos parlamentares a proposição que regulamenta os critérios a serem adotados pela Secretaria Estadual de Educação para o repasse da cota-parte do Índice de Participação dos municípios na arrecadação do ICMS vinculada à educação. Tá, e portanto, a Assembleia que discute hoje todas essas questões, né? Aí é aquele jogo de governo e oposição, e me chama a atenção aqui é que o pessoal está reclamando dessa possível terceirização
do sistema penitenciário. Essa é uma pauta importantíssima para avançarmos nesta questão. Em outros países do mundo isso acontece e o sistema penitenciário é muito melhor, mas muito melhor que o nosso. Todo mundo sabe. É chovendo molhado aqui eu dizer que o nosso sistema penitenciário é uma escola do crime, é uma universidade do crime até. As grandes organizações criminosas, as facções se organizam de dentro dos presídios. Então o Estado não consegue fazer a gestão disso, já está mais do que claro. Então isso é um grande avanço. Nós temos sim que privatizar presídios e fazer com que os presos trabalhem para pagar a estadia deles lá dentro, até para que a ressocialização aconteça de fato, não seja lá um amontoado de gente que cometeu crimes e que só ficam piorando porque o sistema não funciona. É muito importante que o Paraná avance nesse sentido e é importante também que a gente discuta fazer a gestão privada de vários setores que hoje estão na mão do Estado e que não funcionam. Nesses projetos todos enviados pelo governo do estado, você tem uma série de ações muito positivas. O Mark citou aqui a questão dos presídios, que é fundamental, principalmente porque alguns estados onde funciona esse modelo de parceria público-privada, você tem inclusive indicadores que são, que permitem que você consiga avaliar índices de reinserção na sociedade, índice de recuperação desses presos. Então, quando você tem essa possibilidade, é um ganho para a sociedade porque você tem um investimento com algum retorno. Outro ponto positivo é a questão da cota parte, de você passar mais ICMS para aqueles municípios que conseguem ter índices melhores, conseguem avançar na questão dos índices educacionais. Então, o governo acerta nesses pontos. Outros pontos são absolutamente polêmicos, como a questão do aumento tributário, a questão principalmente da criação de estrutura. A gente espera que no final o saldo seja positivo, porque algumas medidas de fato são bastante promissoras, Mark.